Galera, é o seguinte, não. Agora é sério, vamos lá. Isso aí é porque eu preciso fazer um registro para a escola. Então vamos lá. Equações do segundo grau. Todo mundo aqui já sabe resolver equações do segundo grau. E vocês resolvem a equação do segundo grau pelo quê? Bhaskara. Quem? Bhaskara. Pela fórmula de Bhaskara. Correto? Então você tem aqui a fórmula de Bhaskara. Só que acontece o seguinte, se eu falar para vocês que Bhaskara nunca inventou essa fórmula, vocês vão acreditar? Ué, então ele é uma falciane que roubou de alguém? Pois é. Na época de Bhaskara, não existia uma fórmula para resolver equações de segundo grau. Bhaskara, o que ele fazia, ou não só ele, mas todas as pessoas da época dele, o que ele fazia, era deduzir por uma regra, certo? Por uma regra, como ele iria resolver essas equações. Ele não resolvia equações por aquela fórmula. Essa fórmula que a gente conhece de fórmula de Bhaskara, ela foi deduzida muito tempo depois de Bhaskara. Bhaskara mesmo não chegou a conhecer essa fórmula que você conhece aí para resolver a equação de segundo grau. Ele resolvia por uma regra. E essa regra geralmente era cantada ou falada em forma de poema. Que legal. 3, 2, 1, todo mundo era sabe falado Deus, em formas de poemas. Então o que acontecia? Eles tinham então uma fórmula para fazer isso que chama de regra do complemento do quadrado. Do quadrado. Sempre tão engraçadinho, né? O que eu gosto é isso. Não interessa quem seja. Vamos lá. O mais interessante é que a palhaçada vai parar na mão de outras pessoas. Isso aqui me deixa triste. Então o que acontece? Para a gente falar da regra do complemento do quadrado, a gente tem que lembrar do primeiro cara, que é o trinômio do quadrado perfeito. Todo mundo lembra quem é o trinômio do quadrado perfeito? Como é que eu resolvo aquilo ali? A ao quadrado é A2 igual a B2. Peraí, calma. Eu falei que eu tinha parado. Primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais 4. Então olha só, é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Este camarada aqui, olha, é um trinômio do quadrado perfeito. Eu falei com ele, falou, não, isso não. E olha só como é que esse trinômio do quadrado perfeito fica geometricamente falando. Então eu tenho aqui um quadrado e eu vou dividir ele nessas partes aqui, olha. Eu vou falar que essa área desse quadrado aqui, esse lado aqui mede A e esse ladozinho aqui mede B, obviamente isso aqui mede A, isso aqui mede B. Então a área deste quadrado aqui é o quê? A vezes A ao quadrado. A área desse retângulo aqui é o quê? É esse pedaço aqui que é A, vezes esse pedaço aqui que é B, então é AB. Igualmente essa daqui, também é AB. E essa pequenininha aqui é o quadrado. Então é onde que a gente tem isso aqui, olha. A2 mais 2 vezes AB mais B2. Concordam com isso? Todo mundo consegue entender isso? Para que a gente possa então resolver uma equação do segundo grau pela regra do quadrado, sem utilizar o que a gente conhece como fórmula de Bhaskara, a gente tem que entender a seguinte situação.
eles não conheciam essa coisa de colocar x para cá, x para lá, não. Apesar de Kovarisny, né, Alan Kovarisny, que era o camarada que escreveu vários livros de álgebra lá nas Arábias afora lá, apesar de ter feito isso, mas essas fórmulas ainda não tinham sido deduzidas. E as regras eram o que imperava para poder resolver vários problemas naquela época. Então essa regra aqui dizia o seguinte: para eu conseguir resolver uma equação, eu teria que completar o que estava faltando e resolver. Então ele pega aqui, olha, ele dá um exemplo aqui, quer ver? Vamos pegar o seguinte exemplo: x2 mais 6x mais 8. Eu tenho aqui, olha, x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Todo mundo conhece isso aqui, uma equação de segundo grau. Então, pela regra do quadrado, a primeira coisa que eu vou fazer é transferir para o outro lado o termo que está sozinho, que é o termo c. Então vai ficar assim, olha, x ao quadrado mais 6x igual a menos 8. Igual a 8 não, se ele vai para lá, ele vai na sua operação inversa. Na realidade, galera, a gente está aplicando aqui o princípio aditivo. Estou somando menos 8 do lado de cá e somando menos 8 do lado de lá. Correto? Agora veja só, eu vou pegar e olhar somente esse primeiro termo, esse primeiro membro da equação, que eu tenho x2 mais 6x, correto? E vou pegar esse cara aqui e vou desenhar ele geometricamente, correto? Porque esse x2 mais 6x aqui, eu posso dizer que isso aqui, ó, é isso aqui, x2 mais 2 vezes 3x. Posso ou não posso dizer isso? Uhum. x2 mais 2 vezes 3x. Então o que eu tenho? Eu tenho um quadrado de lado x mais dois retângulos, que um lado é x e o outro lado é 3. Então olha só o que a gente vai fazer. Colocando geometricamente aqui, eu tenho esse quadrado aqui, que tem lado x. É o meu x2. Correto? Então olha aqui, x2. E tenho esse retângulo aqui, que eu tenho, presta atenção nesse retângulo, ele vai ter lado x, porque isso aqui é x, e o outro lado 3. Correto? Então olha só, isso aqui é 3x. Mas eu tenho duas vezes esse 3x. Então eu tenho esse cara aqui, olha. Tenho aqui também, que vale 3. Isso aqui vale x, 3x. Então olha o que eu tenho aqui. x2 mais 2 vezes 3x. 2 vezes 3x. Consegue entender? Só que se eu pegar essa figura toda aqui, ela é um quadrado? Não. Não, porque está faltando esse pedacinho aqui. É justamente esse cara que eu quero descobrir como é que eu faço para complementar. Eu preciso de complementar esse quadrado. Então, qual vai ser a área desse quadrado aqui? Quem falou? Por que 9? Fala alto, tá? Então, olha aqui, eu achei que era do se quadradão, esse pedaço aqui é 3, isso aqui também é 3. Concorda comigo? Obviamente, se isso aqui é 3, isso aqui é 3, então a área desse quadrado pequenininho aqui vai ser o quê? 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, para complementar esse quadrado aqui, eu preciso de colocar quem então nele? Para virar um quadrado perfeito? O 9. Então olha o que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, olha. x2 mais 6x mais quem? Mais 9. Mas como isso é uma equação e eu tenho um menos 8 do lado de lá, se eu coloquei o 9 aqui, o que eu tenho que fazer?
Vou colocar o 9 do outro lado. E agora eu resolvo a equação. Só não. Eu não somei? Eu não somei? Então tem que somar também. Eu não estou vou fazer pelo princípio aditivo. Galera, só que isso aqui agora virou o quê? Isso aqui virou o quê? Virou um trinômio do quadrado perfeito. Olha aqui. x2 mais 6x mais 9, ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Olha aqui o que eu tenho. X mais 3 ao quadrado. Isso aqui, olha, é x mais 3 ao quadrado. Então, olha o que eu tenho aqui. X mais 3 ao quadrado é igual a quanto? Igual a 1. Bom, lembrando daquelas nossas primeiras aulas no início do ano que a gente estava falando de radiciação, a operação inversa da radiciação é da potenciação, a operação inversa da potenciação é então esse 2 aqui vai para lá como? Então olha o que eu tenho. X mais 3 é igual a mais ou menos raiz de 1. Qual que é a raiz de 1? 1, então eu tenho que x mais 3 é igual a mais ou menos 1. Então agora eu tenho aqui, certo? Resolvendo isso aqui apenas. Eu tenho duas equações aqui agora. Eu tenho duas equações de primeiro grau aqui agora. Vamos dividir aqui o nosso mapa aqui. Então eu tenho x mais 3 igual a 1 e x mais 3 igual a menos 1. Resolvendo isso aqui, o que eu vou ter? X é igual a 1 menos 3. Então x é igual a menos 2. E aqui eu tenho x é igual a menos 1 menos 3. X é igual a menos 4. Ou seja, a solução para esta equação aqui, sem utilizar a fórmula de Bhaskara, é menos 2 e 4. Não, isso aqui é porque eu passei para vocês a questão da geometria também. Mas não é difícil se você for entender. Tá, mas se ele quisesse poder alterar alguma coisa? Vai dar a mesma coisa. Se não der, tem alguma coisa. Você come o quadro. A gente come o quadro, come o telefone, come o apagador. Vai comendo algumas coisas aí. De preferência, nada muito indigesto. Beleza? Então, galera, entenderam como é que a gente resolve isso? Tranquilo? Eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem. Até porque isso aí é matéria que vocês vão ver, tanto no ensino médio, os engenheiros aí, os arquitetos, e vai ver. Mas de qualquer maneira você tem que aprender isso, porque nem que seja pro Enem, você vai ter que saber fazer, meu amor. Mesmo que você fale assim, serei dona de casa daqui para frente, não precisarei mais da matemática tão, né, da matemática do alto clero. No meu caso vai ser aqui calcular somente porções de arroz, isso, né? Mas, pelo menos até chegar no Enem você vai precisar, tá beleza?